Olá meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje é a Revolução Francesa parte 2. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir os períodos dessa revolução. Porque uma revolução tão grande, tão complexa e tão completa teve algumas fases, tá bom? Então, primeiramente, nós temos a monarquia constitucional, de 1789 até 1792, depois a convenção / terror, então essa fase do terror está dentro do período da convenção, de 1792 a 1794, e depois o diretório, de 1794 até 1799. Precisa se preocupar em lembrar exatamente quando começa e quando termina cada uma delas? Não, mas você precisa se preocupar em entender o que aconteceu em cada um desses períodos, tá bom? É o que a gente vai falar agora, começando pela monarquia constitucional. Então, nessa fase, o que nós tínhamos? Uma conspiração do Luís XVI. Por quê? Ele é que teve os seus poderes limitados por causa da Assembleia Constituinte, né, e o início da Revolução. Então ele continua aqui, ó, é uma monarquia, ele continua tendo ali seu poder, representante do Poder Executivo, só que ele tem que obedecer à Constituição que está sendo proposta por essa Assembleia Constituinte. Só que ele não quer isso, ele não quer ter os seus poderes limitados. Então ele vai tentar fugir da França, fugir dessa revolução, e a Áustria e a Prússia estão tentando ajudar ele nesse sentido. Por quê? Esses outros países não querem que a Revolução Francesa dê certo. Porque se der certo uma revolução na França, esses países que funcionam basicamente também da mesma forma, nesse absolutismo, nesse mercantilismo, as populações podem tomar como base a Revolução Francesa e promover suas próprias revoluções. Então eles não querem que isso aconteça. Então eles vão tentar ajudar o rei a fugir. Ele não vai conseguir fugir, mas isso já gera um problema para ele, né? Porque agora a população começa a perceber só, o rei não está colaborando. Ele já tentou fugir. Por que ele fugiu? Né? A gente sabe que esses outros países também estão se organizando para acabar com a nossa revolução. Então isso vai ser cumulativo até que vai chegar um momento em que o rei não vai ser mais permitido que ele fique vivo. Tá? E aí o Luís, depois que ele tenta fugir e não consegue, ele começa a espionar. Ele está ali de dentro, mandando informações, principalmente, né, para a Áustria e para a Prússia, pedindo ajuda para eles organizarem o exército para que ele consiga retomar todo o controle. Tá? É nesse momento que nós temos a organização dos grupos políticos. Primeiramente, nós temos os jacobinos, que seriam também conhecidos como montanheses, né, que são os culottes, que seriam ali os trabalhadores nas cidades, né. São os culottes, ali seria uma denominação porque eles não teriam um tipo de calça que as classes mais abastadas usavam. Então são os trabalhadores, os artesãos, os trabalhadores urbanos. Os camponeses e também a pequena burguesia, certo? Já os girondinos, também conhecidos como planície, são a alta burguesia. Então a gente tem a separação aqui, a pequena burguesia fazendo parte junto com as camadas mais populares e a alta burguesia, por outro lado, pertencendo a outro grupo. Tá? Nesse momento também nós temos a criação da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional ela serviria para ajudar, porque o exército francês ele ainda obedece o rei. Né? E essa Guarda Nacional ela teria a função aí de apoiar a revolução, de proteger a revolução, tá bom? Então seria o exército revolucionário, essa Guarda Nacional. E aí depois a gente já vem para um momento que é chamado de convenção. Esse período aqui da convenção já é um governo dos jacobinos, né? Então a monarquia constitucional é o governo dos girondinos, junto com o rei. Aqui na convenção é o governo dos jacobinos, porque eles queriam que a revolução fosse uma revolução de caráter mais popular, que atendesse mais às camadas populares e os interesses deles, tá? Eles sabiam que o rei ainda estava atrapalhando, estava espionando, tentava fugir, estava se organizando com os outros países para retomar o controle. Então, aos sans-culottes, os trabalhadores da cidade prenderam o rei Luís XVI. O que mais que é importante nesse período aqui? O sufrágio universal. Então, é expandir o direito de voto para as pessoas, coisa que não tinha durante a monarquia constitucional, onde só os ricos estavam participando. Tá? É nesse momento também que diversas vitórias do exército revolucionário estão acontecendo sobre os países inimigos, né? Principalmente a Áustria e a Prússia. Uma coisa que também vai ser criada durante essa convenção é o Comitê da Salvação Pública. Qual que é o objetivo desse comitê? Cuidar da segurança interna, resolver os problemas da crise popular que está acontecendo. Então, enquanto o exército está lutando contra os outros países, como é que está a população dentro da França? Eles estão sofrendo, sim, estão vivendo na pobreza, sim, estão organizando outros movimentos, outras revoltas ali, sim. Então esse Comitê da Salvação Pública precisa cuidar disso, cuidar da segurança interna, cuidar dessa população. Junto com isso vem também controlar a população também, né? A lei do máximo, ou seja, os produtos mais importantes aí vão ter um preço máximo, para que isso não afete a população e ela consiga ter acesso, por exemplo, a uma alimentação
básica, né? Junto com essa fase aqui da convenção, nós temos aqui a fase do terror, que está dentro da fase da convenção, que é quando o Robespierre, que era um dos jacobinos aí mais proeminentes, ele acaba assumindo o poder. Essa fase do terror é praticamente uma ditadura do Robespierre, tá? Uma ditadura jacobina. Ele vai criar aqui nesse momento os tribunais revolucionários, que vai ficar a cargo aí do Danton, que era um parceiro dele ali, também jacobino. Só que nessa fase do terror, o Robespierre vai acabar perdendo o controle. Vai acabar guilhotinando um monte de gente. O rei vai ser guilhotinado, todo mundo que se colocasse contra a Revolução Francesa ia ser guilhotinado também. A guilhotina até é criada aí para facilitar no sentido de poder executar as pessoas de uma maneira mais rápida, porque muitas pessoas vão ser mortas nesse momento. Até o próprio Danton aqui, que era parceiro do Robespierre, vai ser colocado na guilhotina, porque o Robespierre começa a perder o controle nessa fase do terror. Tá bom? Por causa dessa loucura toda do Robespierre, a gente vai ter uma reação termidoriana, tá? Que são os girondinos retomando o poder e vão condenar o próprio Robespierre à guilhotina, tá? Para acabar com esse período, esse poder dele, todo mundo vai acusar ele de ser um tirano, de estar muito doido nesse período de terror, de muita tirania, de muita loucura, e vão impedir ele de se pronunciar, vão prender ele, e ele vai tentar até se suicidar, dar um tiro ali, não consegue, vai ser guilhotinado também, acabando com essa fase. E aí vem a última fase da Revolução, que é o Diretório, onde nesse Diretório, quem assume são os girondinos que voltaram ao poder. Então a primeira fase, que é a monarquia constitucional, é um governo dos girondinos. Aí a segunda fase, que é a convenção, e também a fase do terror, é o governo dos jacobinos. E aí volta na última fase o diretório, sendo um governo dos girondinos de novo. Tá bom? Nessa fase a gente tem o que é chamado de terror branco. Então agora são os girondinos perseguindo os jacobinos, né? Coisa que estava acontecendo antes com o terror do Robespierre. Um dos eventos importantes desse período aqui é a conspiração dos iguais, que foi direcionada ali, foi liderado pelo Graco Babô. O que esse cara queria? Ele estava tentando promover melhores condições para a população. De que forma? Ele queria acabar com as propriedades privadas, queria que todos fossem considerados iguais, mas esse movimento vai ser repreendido também pelo diretório. Para evitar esse problema, esses conflitos que estavam acontecendo muito entre os girondinos e os jacobinos, o que vai acontecer é o golpe do 18 do Brumário, onde esse cara aqui, o Napoleão Bonaparte, que era um general muito importante, estava se destacando muito naquelas guerras contra a Prússia, contra a Áustria, que estavam tentando acabar com a Revolução Francesa, ele vai acabar se destacando muito. E ele defendia muito dos interesses da burguesia. Então essa alta burguesia que está comandando aqui no diretório vai se aliar ao Napoleão, onde o Napoleão vai acabar dando esse golpe, né, para que ele assuma o poder. Então a partir disso ele vai governar. Não mais o diretório, não mais os girondinos. Ele vai governar a França a partir de então. Como ele está governando, aqui já a gente muda, né, a fase, a gente já não considera mais que é a Revolução Francesa. Agora a gente entra num próximo período que é chamado de Era Napoleônica, tá? Que é assunto que vai ficar para a próxima aula, de entender como que esse Napoleão está governando essa França, que está passando ainda, que está finalizando esse processo de revolução toda. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aí e até a próxima. Tchau, tchau.